Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa que parece, sei lá, meio mágica. Vamos espiar o que acontece em nível molecular mesmo, dentro de uma célula eletroquímica. Uhum. Nosso objetivo é decifrar a linguagem secreta das reações, falando de resistência, do movimento dos íons e principalmente de umas curvas meio misteriosas que, olha, contém um universo de informações. E o nosso mapa para essa exploração é um material fascinante, né? Uma série de slides de uma aula universitária que, por sua vez, se baseia em verdadeiras bíblias do assunto, como o livro Electrochemical Methods do... Exato. É um material denso, mas a gente vai traduzir tudo. É isso. A missão é essa, transformar esses gráficos e equações numa história que dê para entender. A gente não quer só saber o que acontece, mas decifrar o porquê por trás de cada fenômeno. E tudo começa com um problema bem pé no chão, uma coisa que afeta qualquer circuito elétrico, a resistência. Sempre ela. É assim, o ponto de partida de tudo. Então vamos lá. A gente imagina que, ao aplicar uma voltagem numa célula, toda essa energia vai direto para a reação que a gente quer estudar, certo? Seria o ideal. Pois é. Mas um dos primeiros gráficos nos nossos materiais já joga um balde de água fria nessa ideia. Ele mostra uma linha reta para eletrodos ideais e uma curva toda torta para eletrodos reais. O que está acontecendo nesse mundo real? O que acontece é que a solução, onde tudo está mergulhado o eletrólito, não é um condutor perfeito. Ela tem a sua própria resistência. Pensa na voltagem que você aplica como seu orçamento de energia para a reação. Ok. No mundo real, parte desse orçamento é gasta antes mesmo de chegar ao destino. É como se fosse um pedágio que a corrente elétrica precisa pagar só para atravessar a solução. Ah, entendi. Então é como se a bateria do nosso equipamento mostrasse, sei lá, 10 volts, mas na prática a reação só sente 9, porque 1 volt se perdeu no caminho pagando esse pedágio. Exatamente. E essa diferença, que os slides chamam de queda ômica ou IRS, pode bagunçar toda a nossa análise se a gente não levar em conta. Exatamente. O I é a corrente e o IRS é a resistência da solução. Quanto maior a corrente ou maior a resistência, maior o pedágio que você paga. Isso mascara o que realmente está acontecendo na superfície do eletrodo. Certo. Uma das notas de aula até mostra uma equação que detalha essa divisão do orçamento, mas o conceito é esse: a energia que você aplica se divide e uma parte se perde no caminho. Ok, isso levanta uma questão assim fundamental. Se essa queda de voltagem atrapalha tanto, como é que os cientistas conseguem medir o potencial verdadeiro da reação sem essa interferência? Parece um beco sem saída. Aham. Você não pode medir sem passar corrente. Mas a corrente atrapalha a medida. E aí? E essa é a beleza da engenhosidade experimental. A solução é brilhante e envolve adicionar um novo personagem à nossa célula. Em vez de usar só 2 eletrodos, A gente usa 3. um terceiro elemento para resolver o problema. Como é que ele funciona? Pensa numa divisão de tarefas muito inteligente. Agora a gente tem o eletrodo de trabalho, que é onde a nossa reação de interesse acontece, Ok. um eletrodo auxiliar, e o eletrodo de referência. A corrente principal, aquela que causa o tal do pedágio, agora flui só entre o eletrodo de trabalho e o auxiliar. Eles formam um circuito de força, sabe? E o eletrodo de referência, qual o papel dele nessa nova configuração? O eletrodo de referência vira um espião. Um espião? É. Ele é colocado bem pertinho da superfície do eletrodo de trabalho, mas ele está conectado a um voltímetro com uma impedância altíssima. Pensa nele como um termômetro. Certo. Você encosta o termômetro na água para medir a temperatura, mas o termômetro em si não esquenta nem esfria a água de forma significativa. Ele mede sem interferir. Que analogia ótima. A alta impedância é o que garante que nosso termômetro de voltagem não puxe quase nada de corrente. Exato. Então ele consegue medir o potencial real ali na superfície do eletrodo de trabalho, sem ser afetado pelo tráfego pesado de corrente que está passando do lado. Precisamente. Ele te dá leitura limpa, sem o pedágio. A gente até tem uma fã de vidro real, toda montada. Dá para ver cada peça. Legal. O eletrodo de trabalho, o auxiliar de platina enroladinho e o de referência com sua ponteira fina chegando perto.
É a teoria transformada em equipamento de laboratório. Beleza, então a gente arrumou a casa, nosso aparato experimental está perfeito para evitar interferências. Mas e a festa que acontece lá dentro, na solução? Como os reagentes sabem que precisam ir até o eletrodo para reagir? Essa é a próxima grande questão: a transferência de massa. Nossas fontes mostram que existem basicamente 3 maneiras de um íon ou molécula fazer essa viagem até a superfície do eletrodo. Certo, e elas são migração, difusão e convecção. Vamos decifrar cada uma. O que é a migração? Migração é um movimento mais obediente. Se você tem um campo elétrico, os íons com carga positiva vão ser atraídos para o eletrodo negativo e os de carga negativa para o positivo. O cátodo e o ânodo. Isso. É um movimento em fila guiado pela eletricidade. Faz sentido. E a difusão? Difusão é o caos buscando a ordem. Imagina que você pinga uma gota de corante num copo d'água. Com o tempo, mesmo sem mexer, o corante se espalha até a cor ficar uniforme. Isso é difusão. As moléculas se movem de onde estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. Na nossa célula, a reação consome o reagente na superfície do eletrodo e isso cria uma zona de baixa concentração. Então, mais reagente vem do resto da solução para ocupar esse espaço. E por último, a convecção. Essa parece mais óbvia. Sim, essa é a força bruta. É quando você mexe a solução. É a mesma razão pela qual a gente mexe o açúcar no café. Se você só largar o açúcar no fundo, a difusão é tão lenta que você vai terminar o café e o fundo ainda vai estar doce. É verdade. A colher é a convecção forçada. No laboratório, a gente usa uma barrinha magnética que gira ou até mesmo eletrodos que rodam. E tem uma equação nos slides, a de Nernst-Planck, que junta esses 3 processos num modelo matemático, né? Mas o legal é ver as notas de aula manuscritas que mostram raciocínio para chegar nela. Exatamente. É como ver os bastidores da ciência. É isso. A equação em si é complexa, mas a ideia é que o fluxo total de uma espécie é a soma dessas 3 forças: a elétrica, a de concentração e a mecânica. Vamos focar um pouco na difusão, porque ela nos leva a um conceito visual muito poderoso que está nos slides: a camada de difusão de Nernst. O que é isso? Mesmo quando você agita a solução vigorosamente, bem na superfície do eletrodo existe uma camada finíssima de líquido que fica praticamente parada, sabe? Presa por forças de atrito. Dentro dessa camada estagnada, a convecção não funciona. É como um pequeno beco sem saída para a agitação. A colher do café não consegue chegar naquele cantinho. Perfeito. É exatamente isso. E nesse trecho final da jornada, a única forma de o reagente chegar ao eletrodo é por difusão. A espessura dessa camada, que a gente chama de delta, define a distância final que a molécula precisa percorrer sozinha. E isso tem uma consequência. Enorme, imensurável. Que seria? A velocidade da reação. A corrente que a gente mede é, na verdade, uma medida de quão rápido o reagente está sendo consumido. E essa velocidade depende de quão íngreme é a ladeira de concentração entre o início e o fim desse beco sem saída. Ok. Então o sistema tem um limite de velocidade. Existe uma corrente máxima que pode ser atingida. Sim, pensa num supermercado num dia de muito movimento. Não importa quão rápidos sejam os caixas, a velocidade com que as pessoas pagam é limitada pela velocidade com que as filas andam. Boa analogia. Na eletroquímica, o caixa é a reação no eletrodo. Se a reação for muito, muito rápida, ela vai consumir o reagente assim que ele encosta na superfície. A concentração ali vai a 0. E nesse ponto, a ladeira de concentração está o mais íngreme possível. Exatamente. E isso define a corrente máxima que o sistema consegue sustentar. É a corrente limite, ou IL. A reação quer ir mais rápido, mas não consegue. Porque a fila de reagentes chegando por difusão não anda mais rápido que isso. O gargalo passa a ser o transporte, não a reação em si. E essa ideia de corrente limite nos leva diretamente ao resultado final de muitos desses experimentos, a famosa curva corrente potencial. Os slides mostram um gráfico com um formato de S, sabe? Uma curva sigmoidal. Essa curva é basicamente o retrato de tudo que a gente discutiu até agora, certo? É o clímax da história, com certeza.
No eixo vertical, a gente tem a corrente e no horizontal, o potencial. Quando o potencial não é suficiente para a reação acontecer, a corrente é zero. É o começo da letra S. Certo. Conforme a gente aumenta o potencial, a reação começa e a corrente sobe. E aí a curva se achata no topo. Esse patamar é a tal da corrente limite, o ponto em que o supermercado atingiu sua capacidade máxima porque a fila não anda mais rápido. Exato. Mas essa curva nos conta mais do que só a velocidade máxima. Existem duas informações cruciais aí. A altura da onda, ou seja, o valor da corrente limite, nos diz quanta coisa está reagindo. Ela é proporcional à concentração do reagente na solução. Certo, altura é quantidade. Mas e a posição da onda no eixo do potencial? Por que ela acontece naquele ponto específico do eixo X? Essa é a segunda informação, e talvez a mais importante. No meio da subida da onda, exatamente na metade da altura da corrente limite, a gente tem um ponto chamado potencial de meia onda, ou E-meio. E-meio? Esse valor é como uma impressão digital da substância que está reagindo. Cada par redox tem seu próprio E-meio característico. Então, peraí. A altura da curva me diz quanto tem. E a posição no meio da subida me diz quem é. É uma ótima forma de resumir. O E-meio nos ajuda a identificar a espécie química. Os slides mostram até um truque matemático para achar esse ponto com precisão, transformando a curva S numa reta. Mas o conceito fundamental é esse: altura é concentração, posição é identidade. Ok. Então agora temos um retrato bem claro da nossa reação no eletrodo, mas o que acontece se o nosso suspeito principal não estiver agindo sozinho? A química real raramente é tão limpa, né? É verdade. E se ele tiver um cúmplice? Uma outra reação química acontecendo nas sombras, na solução, que influencia o comportamento dele. Agora a coisa fica realmente interessante. É aqui que a eletroquímica transcende o estudo de reações em eletrodos e se torna uma ferramenta para investigar a química que acontece no meio da solução. Como assim? Vamos imaginar um cenário. Você reduz uma espécie O para formar um produto R no eletrodo. Mas digamos que esse produto R seja instável e assim que ele é formado, ele reage com a água, por exemplo, e se transforma numa terceira coisa, T. E essa segunda reação é puramente química, não tem nada a ver com o eletrodo. Exato. Ok, então o produto da nossa reação principal está sendo roubado por uma segunda reação. Exatamente. E esse roubo tem um efeito cascata. Como o produto R está desaparecendo, o equilíbrio da primeira reação, a eletroquímica, é puxado para frente para produzir mais R e compensar a perda. Ah, o princípio de Le Chatelier. É o famoso princípio de Le Chatelier. O resultado prático é que a reação eletroquímica fica mais fácil de acontecer. E se ela fica mais fácil, isso significa que a nossa curva em S vai se deslocar no gráfico. Bingo! A onda inteira se desloca para um potencial diferente. E o mais incrível é que o tamanho desse deslocamento depende diretamente da velocidade daquela segunda reação química. Nossa. A que está roubando o produto. Um dos gráficos nos materiais ilustra isso perfeitamente. Para uma reação química lenta, a curva fica num lugar. Para uma reação rápida, ela se desloca bastante. Então, espere um pouco. O que a gente está dizendo é que, ao simplesmente medir uma corrente elétrica e ver onde uma curva aparece num gráfico, a gente consegue cronometrar com precisão uma reação química que acontece na solução, uma reação que nem é elétrica? É como usar um radar de trânsito para medir a velocidade de um corredor numa pista ao lado. A analogia é perfeita. É uma ferramenta indireta, mas incrivelmente poderosa para medir a cinética de reações. Os slides citam o exemplo da oxidação do p-aminofenol, cujo produto reage com a água. Medindo o deslocamento do E-meio, os pesquisadores conseguem calcular a constante de velocidade dessa reação. É um trabalho de detetive fantástico. Com certeza. Uau! Isso realmente muda o jogo. A gente começou com um problema aparentemente simples de um pedágio elétrico na solução e terminamos com uma técnica de espionagem para medir a velocidade de reações,
Vamos só recapitular essa jornada? Com a queda ômica e vimos como a célula de 3 eletrodos resolve isso de forma elegante, agindo como um espião que mede sem interferir. Depois, mergulhamos na solução e vimos a dança da transferência de massa, a migração, a difusão e a convecção, que leva os reagentes para a festa na superfície do eletrodo. Vimos que essa dança tem um limite de velocidade, a corrente limite, que aparece como um platô nas nossas curvas. Certo. E, por fim, deciframos o código dessas curvas, entendendo que a altura nos diz quanto e a posição quem. E o mais surpreendente, que o deslocamento dessa posição pode revelar os segredos de outras reações cúmplices acontecendo na solução. No fim das contas, é incrível. A gente começa olhando para fios e um aparelho que mede voltagem e termina entendendo como uma única molécula se comporta numa superfície minúscula. É uma viagem do macro para o nano. O que fica para a gente pensar depois de tudo isso? Fica uma provocação. Tudo que a gente analisou hoje foi em estado estacionário, ou seja, depois que o sistema se acalmou e as coisas ficaram estáveis. Mas e os processos realmente dinâmicos, como a corrosão de um metal, o carregamento de uma bateria ou a transmissão de um impulso nervoso? Eles não são estáveis, eles mudam a cada instante. A análise que fizemos abre a porta para uma pergunta ainda mais profunda. Como podemos estudar o comportamento transiente de um sistema? Como podemos capturar o flash de um relâmpago, os primeiríssimos microsegundos de uma reação, em vez de apenas observar a lâmpada acesa? Essa é a próxima fronteira.